E aí, rapaziada, como vocês estão? Tudo bem? Galera, seguinte, pra quem não conhece há muito tempo esse canal, que é a galera mais novata, que eu vi que tá chegando muita gente aí, só pra vocês terem um pouquinho de noção, eu tô no YouTube há quase 8 anos. Eu vou fazer 8 anos de produção de conteúdo pra internet, vou fazer 8 anos trabalhando com redes sociais, basicamente dia 1º de abril de 2026. 8 anos. Uma longa caminhada por aí. Não só nesse canal, eu tive outro canal, Mega Cogumelo e tal. Eu comecei esse canal lá em 2019, esse daqui que eu tô usando atualmente. Comecei lá em 2019, setembro de 2019, se eu não me engano, com um vídeo daquele joguinho mais difícil do mundo. E eu trazia gameplays, fazia listas top e tudo mais, muito imitando o PewDiePie e Felipe Neto, que era o que dava certo na época, o que dava visualização pra caramba. Cresci o canal e tal. E esse canal já passou por várias fases. A fase PewDiePie, Felipe Neto, a fase Fê Batista barra Jazz Ghost, os caras que eu copiava. Jazz Ghost não, Jazz Ghost não. A fase Igor, Primo Rico e Bruno Perini. A fase Igor, Felipe Penoni, empreendedor, jovem, descolado e tal. Agora eu tô na minha fase acadêmico, que eu não tô imitando ninguém. Na verdade, eu tô imitando sim, tô imitando Iago Martins e o Vitor Fontana. Tô imitando esses dois caras. O estilo de vídeo é completamente do vídeo do Vitor Fontana. E eu hoje aqui nessa parte empreendedora não, acadêmica da minha vida, que eu tô produzindo conteúdo aqui pra internet, eu queria trazer um quadro bem antigo de volta pra cá, que faz tempo que eu não faço, que é o top do top. O top do top é aquelas listas que a gente fazia, os top 5 melhores não sei o que, os top 3 bichos mais perigosos deste planeta, os top 4 vai estar aí, caso você queira ver um pouquinho da história desse canal, tá aqui em cima em algum dos lados no card. E hoje vamos voltar para esse top do top. Vamos fazer um top do top, só que algo mais acadêmico, algo para eu fazer vocês refletirem um pouco, fazer vocês pensarem sobre a faculdade de economia em si, que eu acho que vocês que assistem meus vídeos ou cursam economia, estão cursando economia, estão ali no primeiro período, já cursaram economia, que tem uma pessoa muito inteligente mesmo, que vai fazer a Ampec, Ampec para virar fazer um mestrado em economia. Que já concluiu a graduação há muito tempo atrás. Assiste meus vídeos, cara, isso é muito da hora. E tem as pessoas ainda que são mais jovens que querem fazer economia, que, será que eu faço economia, administração, contábeis e tudo mais? Então eu vou vender meu peixe, eu vou vender o peixe da minha ciência, vender o peixe da minha área de pesquisa, que é economia. E que é uma área que eu sou apaixonado, que eu pesquiso desde os meus 16 anos de idade. Show! Vou compartilhar aqui minha tela porque vamos para o top 3. As top 3 melhores faculdades do Brasil, puramente baseado em grade curricular. Você pode ter sua opinião, você pode colocar outra faculdade aqui, mas isso daqui é minha opinião seguindo uma base curricular. Se vocês um dia quiserem que eu mostre a base curricular da minha faculdade ou das faculdades ao redor aqui que eu pensei em ir, que eu consegui um desconto de quase 80%. Eu só fui para a faculdade que eu tô agora, que é Estácio, primeiramente, que a grade encheu até os meus olhos, show, e porque eu consegui um desconto de 80% com a minha nota do Enem. Eu cheguei, preste bem atenção, eu cheguei a ir para aquela preliminar, porque a vaga para o UFPE na época que eu prestei o Enem tinha 30 vagas. Eu fiquei por volta de, meu Deus, eu fiquei em quanto mesmo? Fiquei em 50 e pouquinho. Aí eu cheguei a ser chamado pra ir naquela. Eu não me lembro o nome, mas é como se fosse preliminares, pra ir lá de novo pra as pessoas que desistiram, que não queriam e tal. E apagou minha ring light, velho. Acendeu de novo. Né, fogo? E, bom, aí eu fui chamado, não compareci, não quis, vida que segue. Preferi ir para uma particular porque ou eu trabalhava para ajudar em casa, ou eu focava 100%. Queria muito focar 100% nisso, mas eu não ia ter condição de estar vivendo. E ia sugar a minha alma. A particular já suga, mas ia sugar a minha alma
muito mais do que a particular tá me sugando. Só para vocês terem uma noção. Nada contra, eu queria muito fazer uma federal. Futuramente pretendo, se Deus quiser, se o bom Deus me permitir, ir para USP fazer um mestrado de economia lá, ou até mesmo aqui mesmo na UFPE, pretendo prestar esse mestrado ah, em uma universidade pública. Tem algumas universidades privadas que fazem esse mestrado, como a Católica, se eu não me engano, a PUC também. E vamos para os, os top 3. As top 3 faculdades de economia, lembrando que é foco em economia, por base na grade curricular do Brasil. Show, compartilhar aqui minha tela com vocês. E a gente vai começando em ordem progressiva, em ordem do terceiro ao primeiro. Vamos progredindo. E a primeira faculdade que eu queria comentar aqui com vocês, que eu acho fantástica, que no início, quando eu tava prestando o Enem, eu falei, cara, imaginei para Minas Gerais, para São Paulo e tudo mais, para ter aula nessa faculdade daqui, era meu sonho. Eu cheguei a brincar com meu pai, vou me embora, vou me embora. Ele vai, pau. É bem tipo isso, é bem tipo isso. É brincadeira, ele não falou isso não, mas ele queria falar isso. Ah, e eu acho uma faculdade simplesmente incrível. Antes de eu dar minhas opiniões, vamos só analisar um pouquinho a estrutura curricular. O IBMEC já joga de cara macroeconomia um e microeconomia um, estatística um, cálculo um, logo no primeiro semestre, tudo junto para você já pegar o cerne do que é economia e fundamentos da administração, porque lembrando, o IBMEC é mais uma faculdade voltada para negócios e tal, então eles lançam os fundamentos da administração para você já pegar o cerne de uma negociação, de como administrar uma empresa e tudo mais. Tá ligado? Porque você pode ser um bom economista prestando serviço para os outros, ou você pode ser um ótimo economista, também um bom economista, montando a sua própria empresa. Então é bom você ter essa base de administração. Eu paguei quase essa mesma cadeira, porque na minha faculdade o nome é Princípios de Gestão, mas basicamente ensina as mesmas coisas que daqui, método de planejamento, PDCA, a análise de dados, coisas que eu vou ver mais agora em métodos quantitativos, novamente na parte de análise de dados. Então, o IBMEC já chega com os dois pés na porta. Macroeconomia, que eu estou tendo agora, só no meu quarto período, que eu achei simplesmente uma matéria fantástica, uma das melhores matérias. Microeconomia, que eu diria que essa eu posso dizer com muita convicção, é a matéria que eu mais sei. Eu posso não saber muito de estatística, de cálculo, ter meus déficits em macroeconomia, mas microeconomia você pode jogar qualquer coisa no peito do pai que o pai ganha, que o pai acerta. Show? É a matéria que eu mais tenho facilidade, que é muito bom. Então o IBMEC já chega com esses dois pés na porta. E a gente continua o segundo semestre com contabilidade social. Normalmente as faculdades gostam de colocar contabilidade para a pessoa entender como que faz os cálculos contábeis, DRE e tudo mais. Lembrando, o economista também pode fazer um papel de um contador, tá ligado? Então é bem assim. E aqui a gente segue mercados e concorrências, que é mais ou menos uma explicação, eu acho que de monopólio, a concorrência perfeita e tudo mais, para ir complementando informações de microeconomia. Aí, inferência estatística, que creio eu que seja basicamente estatística 2. Isso aqui é basicamente estatística 2. Aí vem cálculo de várias variáveis. Dá para se dizer que é o que? É o cálculo 2,5, cálculo 2, cálculo 1,5, cálculo 2. Aí, terceiro semestre, eles aqui fazem a separação. Perdão, e no laboratório de negócios, que eu creio que seja aulas práticas, provavelmente são aulas práticas, isso daqui é muito, muito bom mesmo. Você que está na faculdade, participe de empresa júnior, faça esses trabalhos, vá arrumar um estágio, vá-se embora, meu filho. Eu não arrumo estágio agora porque eu trabalho, tenho boca para sustentar. A minha. Mas enfim, é basicamente isso. Terceiro semestre. Aí a gente começa a fazer essa separação entre a macroeconomia aberta, a macroeconomia fechada, provavelmente. Aí vem aqui, macroeconomia aberta, que é basicamente macroeconomia 2 dá para se dizer. Aí eles pegam teoria do consumidor também, que. Por que que o IBMEC não tá mais acima, sendo que é uma das minhas faculdades preferidas?
porque eu gosto dessa estrutura curricular deles, bem voltada para prática, bem voltada para negócios, mas eles começam a dividir as coisas demais. E tem coisa que, tipo, às vezes é sem necessidade, podendo substituir, sei lá, isso daqui por isso aqui você dá. Não, a macroeconomia aberta ainda vai, mas teoria do consumidor, você substituía, botava já um microeconomia 2 aqui, pá, fazia os dois juntos, uma análise microeconômica e pá, ou até você botava eletivas voltadas para o mercado financeiro e tal, logo no início ia ser muito bom também. Aí eles tendem a dividir isso muito, é muito chato e atrapalha muitas vezes quem tá fazendo a faculdade. Aí eles vêm com álgebra linear, que um economista precisa dessa base de dados. As ciências políticas e sociais, que isso daqui é muito bom para um economista também. E a otimização de processos dinâmicos. Aqui é basicamente métodos quantitativos esse daqui, só para vocês terem uma noção. Aí o quarto período, macroeconomia com microfundamentos. Eles dão bem esse enfoque em macroeconomia. Eu não gosto tanto disso, mas tudo bem. Eles gostam de dar esse foco em macroeconomia para a pessoa pensar no geral, no país no geral. Acho da hora, mas não gosto tanto. Aí, mercados e eficiência. Lembrando, quando eu tô fazendo a crítica, isso daqui não significa crítica ruim para jogar a faculdade no lixo. É uma boa faculdade, tanto que tá no meu top 3 de faculdades preferidas. Era meu sonho. É meu sonho pisar em um IBMEC algum dia, pô. Aí a gente vem mercados e eficiências. Aí, econometria básica. Dá para se dizer que é econometria um, entre aspas? Provavelmente não. Eu acho que não. É só introdução à econometria. Aí, contabilidade empresarial e mercados financeiros. Aí eu acho que a partir daqui, que eu me lembre no IBMEC, eles focam bastante também na parte de finanças, finanças corporativas, olhando o mundo macro, por isso toda essa base macroeconômica que eles dão. No quinto semestre, tivemos desenvolvimento econômico, tem teoria dos jogos, que, bicho, eu, com os meus 16 anos buscando economia e tal, eu via muito vídeo do Penone, tinha o Vicente alguma coisa que falava sobre ele, para eu pegar isso de econometria, até uma menininha também, que fez na FGV, faculdade. E eu não sabia que tinha essa matéria, teoria dos jogos em todos. Só para vocês terem noção, eu vou pagar essa cadeira, se eu não me engano, no sexto período, ou é no sexto período eu vou pagar essa cadeira. Eu não faço a mínima ideia do que é. Igor, por que você não foi pesquisar? Você não leu a grade da sua matéria de planejamento? Sempre que chega em teoria dos jogos, eu li todas. Menos teoria dos jogos. Eu li todas. Eu não sei nem o norte. Tipo, os métodos quantitativos que eu falei no vídeo apresentando as cadeiras do meu quarto semestre. Eu não sabia o que era em si. Mas eu tinha uma base do que eu imaginava que era pelo que eu li. Teoria dos jogos, nem ler, eu li. Eu não sei nem o que é. Mas o pessoal brinca que eu vou ficar traumatizado. Aí pronto, aí tem econometria de séries temporais, aqui vem. Maldito IBMEC que fica, nada contra, tá? Pelo amor de Deus, que fica mesclando séries temporais, econometria, não sei o que, econometria pro meu irmão. Tudo teve econometria básica. Botava econometria um, econometria 2 e econometria 3. Faculdades tops normalmente tem 3, assim. A minha, por exemplo, aqui o IBMEC, pelo que eu tô vendo, só tem 2. Pô, não tem sentido. Tem sentido, aí vem pô, perdão, mas esse daqui, pra mim, na minha cabeça, não encaixa. Pode ser uma cadeira muito importante, ensina princípios da microeconometria para você fazer a coletagem de dados e tudo mais, por Python e tal. Pô, pra mim, bota econometria, um, dois e três. Faz o feijão com arroz básico que funciona. Show, pra mim, a grade tem que ser isso. Aí, mercados e capitais, que é basicamente uma continuação, entre aspas, de mercado financeiro, só que aqui voltado mais para ações e tal. E história do pensamento econômico, que também é minha matéria favorita. Amo de paixão. Sexto período, economia monetária, comércio internacional, finanças corporativas, história econômica geral. História econômica geral e história do pensamento econômico, às vezes, tendem
tendem a ser uma continuação do outro. História do pensamento econômico vai explicar todo o pensamento econômico até chegar no status quo que estamos agora. História econômica geral, aí vai explicar mais alguns detalhes de guerras e tal, e bababá, bababá. Algumas faculdades tendem a juntar os dois e fazer tipo só história econômica geral ou só história do pensamento econômico. Junta os dois e pronto. Aqui o IBMEC faz essa divisão. Igor, o que você faria? Eu faria a mesma coisa. Aqui é um dos poucos casos que eu faria a mesma coisa que o IBMEC, porque eu amo essas matérias de história e tal. Esse semestre não peguei história nenhuma. O que eu achei que ia ser de humanas mais fácil foi uma desgraça, que vocês vão ver sexta-feira, que foi direito empresarial e do consumidor e microeconometria, que eu acho que aqui já perdeu, já perdeu. Aí eles vêm, gestão de investimento e risco, história econômica do Brasil, a metodologia de pesquisa científica. Essa minha daqui, eu paguei essa cadeira no terceiro período. E aqui eletivas, porque vai começar a produção do TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, da monografia. Aí pessoa tem que ficar um pouquinho mais livre. Venhamos e convenhamos, porque senão você endoida. A minha faculdade eu não vou ficar livre. No meu oitavo período eu vou pagar três cadeiras normais, vou ter que pagar o estágio supervisionado e vou ter que pagar o TCC, o trabalho de conclusão de curso, né? Fogo. Oitavo e último semestre, Economia Brasileira Contemporânea. Tive essa cadeira no segundo período, que foi Formação Econômica Brasileira, na verdade pegou desde os primórdios do Brasil, lá com a descoberta por Portugal, até o tempo contemporâneo brasileiro. E no terceiro período eu paguei a formação, história econômica contemporânea, alguma coisa assim que é do mundo todo. É história das organizações, inteligência de mercado. Eu e Igor tiraria essas duas matérias daqui. Eu tiraria essas duas matérias aqui da grade, História das Organizações e Inteligência de Mercado. Botava como eletiva, alguma coisa assim pro pessoal ir por fora, mas tirava da grade, deixava um enfoque maior no TCC. Próxima faculdade, a segunda colocação da nossa lista é a FEA da USP, que basicamente é a parte de Administração e Economia, Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Ela está aqui em segundo lugar, segundo a muita gente, é o primeiro lugar, é a top dos top, é a melhor faculdade do Brasil. Só que para economia eu deixo ela em segundo lugar. Por alguns motivos. O primeiro é isso daqui, 10 semestres para você concluir a sua graduação em economia. A graduação bacharel de ciências econômicas normalmente é feito em 8 semestres na maioria das faculdades. BMEC, Mackenzie, Estácio, deixa eu pensar aqui mais alguma outra. O FPE aqui, que é da minha cidade, é feito em 8 semestres. A maioria conclui em 8 semestres? Não, porque pega uma DP ali e tal, e tal. Mas aqui, pô, tu vai ter já a mínima para você concluir 10 semestres. E a máxima de 15 semestres. Isso prejudica o estudante, bicho. E outra, eles perdem muito tempo, às vezes com muita eletiva, que pelo que eu vi é obrigatória, não é nem. Na verdade, eu acho que é optativa, não sei. Mas eles perdem muito tempo com essas eletivas que eles poderiam simplesmente juntar alguns períodos e diminuir essa carga para os 8 semestres, para os 8 períodos, conclusão mínima de 8 períodos e conclusão máxima de 15. Isso tira alguns pontos comigo na USP e por mim, para isso, cai alguns pontos. Tipo, primeiro lugar, eu considero as melhores faculdades de economia, mas eu digo que suga mais a alma que a UFPE, que suga mais a alma que qualquer universidade federal, e ela é particular, porque vocês vão ver a grade absurda já já, mas é uma grade que faz sentido no período de oito semestres, que sobra nada por Betinha, sobra nada por Betinha, só digo isso, sobra nada. Mas enfim, vamos analisar aqui um pouquinho a grade curricular. Aí você já percebe aqui um pouquinho do erro, entre aspas. O meu irmão, de sacanagem com a MyFace e com a MyFace. Quatro cadeiras. Quatro cadeiras. No primeiro período, bicho, provavelmente a optativa é obrigatória. Optativa obrigatória, optativa de notiva. Bicho,
Tá, cinco cadeiras. Vocês já endoidam. Uma cadeira a mais não vai endoidar tanto, não vai endoidar a pessoa. Não conseguir concluir esta bosta em 15 semestres, pô. É endoidar isso que não vai. Não vai. Muita gente não vai. Mas bem aí você pode usar o contraponto. Isso daqui não é pra formar o mercadinho, assim, gente snob assim no mercado, né? Que é pra formar os melhores. Aí eu perdi no argumento, eu perdi no argumento. Mas que eu tô olhando pelo lado como aluno. Como aluno. Vamos lá. Aí, primeiro período, ideal. Fundamentos de contabilidade, que isso daqui é simplesmente fantástico. Chega com os dois pés na porta, ó, contabilidade na cara, mano. Aí já chega assim. Aí, princípios de microeconomia, história econômica geral e cálculo diferencial integral um para economia, que é basicamente cálculo 1, entre aspas. Aí, essa aqui, essa cadeira daqui, se tivesse mais uma, ia ser perfeita. Ia ser perfeita. Show? Aí, segundo período, ideal, princípio, mais uma vez, quatro, quatro. Aí, princípios de macroeconomia, álgebra linear para economia. Uma curiosidade para vocês, eu não vou pagar cadeira de álgebra linear nenhuma na minha faculdade. Sim, não vou pagar, porque não tem na grade curricular. Vou fazer por fora. Por que, Igor? Porque eu sou doido e eu quero ter essa base de álgebra. A formação econômica e social do Brasil e cálculo diferencial e integral 2 para economista, que é basicamente cálculo 2. Show. Terceiro período ideal, aí métodos computacionais para economia. Isso daqui é basicamente pensamento computacional, que a gente precisa ter uma base para Python, saber um pouquinho de Excel, essas coisas para trabalhar, sabe? Para trabalhar. E foi o que eu paguei no meu segundo período. Eu paguei essa cadeira no meu segundo período. Aí a gente tem microeconomia um, que é a microeconomia um que eu paguei no meu segundo período também. Macroeconomia um, que eu estou pagando agora no meu quarto período. Introdução à probabilidade e a estatística um, que basicamente é a estatística um, que sempre mescla com probabilidade, e eu tive no meu segundo período. Minha média geral foi 7,9. Nisso daqui eu passei não com os dois pés na porta, mas sabe o que é você quase ir passando, mas se cagando atrás? Foi tipo isso. Quarto período ideal, microeconomia 2. Para vocês terem uma noção, microeconomia 2 na minha faculdade, previsto é para eu ter no meu oitavo período, para vocês saberem o quanto que eu estou com raiva, porque para mim era para ser algo já aqui, e vai ser uma matéria, uma cadeira difícil, apesar de eu ter dominância, mas é uma cadeira difícil, em um semestre que eu vou estar fazendo minha monografia. Aí, tipo, é isso, bicho. Na moral, que raiva da minha faculdade nessas horas. E engraçado que macroeconomia 2 eu vou pagar no sexto período. Ou é sexto período que eu vou pagar? É fogo, pô. É fogo. Aí, macroeconomia 2 temos aqui também na grade. Economia brasileira. Engraçado, eu acho que isso daqui é provavelmente optativa, matéria optativa. Mas enfim, não ligue para as vermelhas, show? Aí, economia brasileira, introdução à probabilidade e à estatística 2. Ou seja, você matou o capeta, mas o capeta volta com 2 para te assombrar. 2 Is. Quando você vê esse 2 I na grade curricular da sua faculdade, saiba que o próprio capeta vai te infernizar. Aí aqui vem algo que na minha faculdade não tem, mas que eu acho muito válido, que é microeconomia 3. Você literalmente vai expandir ainda mais seus conhecimentos de microeconomia e com os negócios que você, ó, tá ligado? Pra se ferrar. E aqui no quinto período a gente começa a introdução à econometria 1, que é simplesmente fantástico. E normalmente isso daqui está dizendo que é obrigatório ter estatística 2, porque normalmente é isso nas faculdades de economia. Você faz estatística 1, estatística 2 para começar a econometria, que é o básico, que econometria usa muito estatística, é estatística pura aplicada à economia. Nós temos aí matemática financeira e análise de projetos. Tive essa cadeira no meu terceiro período. Aí eu tirei dois na prova. Para recuperação, fui para recuperação dessa prova aí passei com cagada, na cagada, passei na cagada com eu, mas eu teve um motivo para eu ter tirado dois.
Foi porque eu fiz a prova em 20 minutos. Eu tava correndo, eu tava com pressa. Fiz a prova em 20 minutos, tirei dois, me ferrei. Tive que fazer a prova de novo. Aí aqui temos História do Pensamento Econômico. Eles fazem essa subdivisão também que eu acho genial, simplesmente genial. E show. Aí temos sexto período. Pô, isso aqui eu acho sacanagem. Duas matérias juntas. Junta, bota que nem coração de mãe, bicho. Cabe mais, entendam, cabe mais. Aí aqui eles têm Econometria 2 e Economia Financeira. A USP parece que ficou com pena dos estudantes, bicho. Ficou com pena dos estudantes aqui, foi. Tem a pena não, porque vai reprovar de todo jeito. Sétimo período ideal, Econometria 3, que eu acho isso muito válido. Eu só vou ter até Econometria 2, mas é muito válido Econometria 3. Economia Internacional, de novo, 2. Não faz sentido. O oitavo período com um. Com um. Com um, bicho. Aqui também. Tem as optativas lá, né? Mas, pô. Por isso que perde esses pontos. E engraçado, a cadeira do oitavo período tá, é empreendedorismo e inovação. Perdão, isso aqui é uma cadeira inicial de primeiro período, não é uma cadeira de oitavo período de economia, não, velho. Não é uma cadeira de oitavo semestre, não. Uma, eu não quero xingar a USP, senão o pessoal vai dizer que eu. Ai, não sei o que, Playboy. Gente, lembrando, isso aqui pra mim é a segunda melhor faculdade de economia. Eu só tô sendo realista com base naquilo que eu acredito. Show? Aí bora lá, oitavo período, técnicas de pesquisa em economia, basicamente metodologia científica. Vai explicar todos os negócios. Precisa de um período só pra isso, bicho. Ah. Não, perdão, eu tô sendo chato, tô sendo chato. E o décimo período e último, só a monografia. Porque se fazer 8 períodos de com o ensino lá e no nono período botasse a monografia, eu ficava quieto. Mas 10 períodos é de se esticar demais. Você se estica muito, meu velho. Meu velho. E agora, vamos para o top um. Eu vou ter que tirar essa imagem daqui da tela. Eu não consegui botar no Google, porque tá tendo algum problema no site dessa faculdade. Simplesmente a melhor faculdade de economia. Pasmem, não é a Mackenzie. Pasmem, não é a Estácio, nem de longe. Pasmem, não é a Uninasal, nem de perto, nem de longe. É simplesmente a grande FGV. Vai ter que ser aqui por essa imagem, por causa do bug, mas a gente vai se explicando aqui. Eu vou mostrando para vocês. E essa faculdade daqui é tão boa, mas tão boa, que suga a sua alma mais que uma universidade pública. Você que faz economia aí na UFPE, na UFPB, na Universidade Federal de Lavras, na UFMG, em qualquer universidade federal. Essa faculdade aqui faz você vender sua alma, faz você vender sua alma. Porque, Asmen, saca só, primeiro período. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete. Fora as atividades complementares, a carga horária complementar obrigatória que tem que ter. Isso daqui, a faculdade é incrível. As cadeiras são incríveis, cada área de conhecimento que eles passam são top, super válido. Tanto que é o primeiro lugar da minha lista. Mas, bicho, eles querem que você endoide. Sabe por quê? Isso daqui é o mesmo princípio da USP. Que aqui eles não querem fazer profissional mediano, não. Eles querem os melhores. Você vendeu sua alma, você se sacrificou para entrar. Sacrificou para entrar, tá ligado? Aqui também você vai se sacrificar para sair, porque a gente quer os melhores profissionais de economia. A gente quer nível Paulo Guedes aqui. A gente quer nível os melhores caras para fazer coisa. Ou se você não for um profissional, a gente quer você como o melhor acadêmico de economia. Esse é o princípio deles. Primeiro período, eles já chegam, que nem na IBMEP, com os pés na porta. Eles querem com tudo em dói. Cálculo 1, álgebra linear, fundamentos da microeconomia, ou seja, introdução à economia, que normalmente é aquela, o que eu paguei foi economia empresarial, mas é basicamente fundamento, introdução à economia. Você aprende macroeconomia, microeconomia junto, há um pouquinho de econometria, você conhece tudo que é economia, o que é economia no geral. Você faz isso e ainda tem fundamentos de microeconomia 1 no mesmo período. Ai, endoidem.
endoidem. E, na moral, vocês que são da FGV, eu não faria. Dessas todas daqui, eu faria a USP. A USP, irmão, meu sonho é morar na CRUSP, morar lá na CRUSP, tá ligado? Que é uma coisa lá, estudar na FEA. Aqui é a biblioteca, uou, doidar. A FGV pra mim é a melhor, mas eu faria a USP ou o IBMEC. Como Como vocês são zica, bicho. Se vocês fazem FMG, vocês são zica. Zica demais. Aí, a contabilidade social, que eu tive no meu segundo período, fundamentos clássicos das ciências sociais, que basicamente isso aqui é ciências sociais, que eu tive lá no meu primeiro período também. E temas contemporâneos. Essa daqui eu acho uma cadeira muito inútil, mas tudo bem. Quem sou eu para discutir com a FMG? FMG é bronca, é FGV, Igor. FGV. Burro. Aí você matou o cálculo um aqui, matou o inimigo aqui. O inimigo volta mais forte e com dois Is agora. Cálculo 2 simplesmente. Aí teoria da probabilidade. Basicamente, estatística um isso daqui. Basicamente, estatística um. Aí computação, que é basicamente o que eu paguei, que é pensamento computacional. Também paguei no segundo período. Aí laboratório de computação aplicada, isso daqui é muito bom. Você ter essa aula aplicada. O meu eu tive a aula aplicada na época que eu estava no presencial, então eu tive a aula no laboratório de informática, no laboratório de computação. Foi muito top. Muito top mesmo. Acho que foi a primeira vez que eu peguei uma linha de código em Python na minha vida. Ai, ai. Laboratório de computação aplicada. Aí temos fundamentos da microeconomia 2 e fundamentos de macroeconomia. Isso daqui já começa a entrar. O grosso começa a entrar. História da filosofia e da ética. Isso daqui é muito válido para economia. Eu não pago essa cadeira, eu pago como optativa. Mas é muito válido para quem é economista, para você saber entender um pouquinho mais de filosofia. Inclusive, eu digo, você que é economista, não se prenda só nos conteúdos ah, tipo, de economia mesmo, não se prenda só no Vale, do Vale, eu não sei pronunciar o nome desse nível, mas é um dos melhores níveis. Não se prenda só em introdução à macroeconomia, nesses livros de economia. Vai estudar temas sociais, vai ver modernidade líquida com Bullman, Bauman, vá ler filosofia, desde a história da filosofia clássica também, isso daqui é muito importante, porque o economista no geral é meio que um filósofo com cálculo, só para vocês terem uma noção. Terceiro período entre o cálculo 3, que aqui você matou o capeta uma vez, matou o capeta com dois is, e agora o capeta tá com três is para você fazer essa matéria por 2 anos. Aí eu não pago o cálculo 3 na minha faculdade, só vai até o cálculo 2 que eu vou ter no próximo semestre junto com estatística 2. Que maravilha! Aí a gente tem estatística, que pelo que eu tô vendo daqui é basicamente estatística 2. Aí a gente tem microeconomia 1, a gente saiu dos fundamentos e agora vai para o grosso. Microeconomia 1, macroeconomia 1, história econômica geral 1, se eu não me engano, a FGV junta história do pensamento econômico com história econômica geral e dá história econômica geral, o nome da cadeira e tal. Aí a gente tem instituições públicas brasileiras. Acho essa cadeira aqui não vale a pena, uma bosta, eu botaria só como optativa mesmo. A mesma coisa como temas contemporâneos. Acho não válido e tal. Bota como optativa. Lembrando, toda a área de conhecimento aqui, todas as cadeiras são válidas. Mas tem umas que são obrigatórias na grade e tem outras que podiam ser só optativas. Show? Subindo, a gente tem a Econometria 1. Isso aqui é muito válido mesmo. Econometria 1 é comércio grosso. Teve estatística, você já aprendeu a base da estatística acadêmica, a estatística da faculdade, e agora você vai para a econometria, aplicar essa estatística em economia. Aí tem laboratórios de dados econômicos, provavelmente mescla esses dois, porque vai tratar com dados e tal, e econometria é basicamente esses dados. Aí temos microeconomia 2, macroeconomia 2, isso aqui a gente está no quarto período. Macroeconomia 2 já estão bem avançados. Aí tem matemática financeira e contabilidade, que é basicamente matemática financeira. Provavelmente mescla um pouquinho de contabilidade. Tive isso no meu terceiro período. A História Econômica Geral 2 e Metodologia Científica e História do Pensamento Econômico. Tá vendo, IBMEC? Eu, Igor Rafael, botaria a metodologia científica aqui, ou no quarto período ou no terceiro período. Acho que é o período ideal.
E eles fazem isso pelo mesmo motivo da minha faculdade, disciplinas extensionistas. Há algumas disciplinas de extensão para você visitar empresas e tal. A minha, no meu caso, eu tenho que fazer, produzir um artigo. Eu acho que eles dão isso para já pegar a base para fazer as matérias extensionistas. Show? Aí temos macroeconomia aplicada, investimento, que isso aqui é simplesmente fantástico. Eu vou ter mercado financeiro, que é basicamente investimento. Aí, esse mercado é fantástico. Eu entrei em economia por causa disso daqui. Aí temos microeconomia 3, macroeconomia 3, formação econômica do Brasil, matéria ótima, disciplina eletiva 1 e a disciplina de extensão. Subindo aqui um pouquinho mais, deixa eu botar aqui para um lado. A gente tem no sexto período agora, nós temos econometria 2, finanças, que basicamente eu acho que é gestão financeira que eu estou tendo agora no meu quarto período, finanças públicas, vou ter futuramente, economia monetária e financeira, economia brasileira contemporânea, já tive, já valeu, é uma cadeira muito boa. Tive uma professora ótima nessa cadeira. Disciplina letiva e disciplina de. Oxe, perdão, eu repeti, foi. Repeti. Repeti economia brasileira contemporânea, disciplina letiva e disciplina de extensão. Repeti não, tava vendo errado. Sétimo período, já se aproximando da conclusão em 8 períodos, viu, USP? Por isso que é melhor aqui. Aprendizado de. Aprendizado de máquina. Achei essa cadeira meio inútil, eu cortava, botava como optativa. A Comércio Internacional, muito bom. Trabalho de conclusão de curso 1, disciplina eletiva 1, Direito e Economia, que basicamente é o que eu estou aprendendo agora, Direito Empresarial do Consumidor, que é chato pra cacete. Disciplina eletiva 4 e disciplina extensionista 5. E o oitavo período para fechar com chave de ouro, Economia de Desenvolvimento, trabalho de conclusão de curso 2, disciplina eletiva e interpretação do Brasil para fechar com chave de ouro, a melhor faculdade, simplesmente, do Brasil em questão de economia. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, com 36 minutos. Espero que vocês tenham assistido até o final, gostado do vídeo e, essa é a minha opinião. Deixa aí embaixo as faculdades que você faria, as melhores faculdades para você. E vamos embora. E quarta-feira tem vídeo, viu, rapaziada? Tamo juntasso e fui!